Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cleiton Mo e hoje eu vou falar sobre tipo de evolução. Sim, vai ser sobre Pokémon, mas eu vou explicar de acordo com Darwin, vamos dizer assim. Bora lá. Então, vê só, o foco desse vídeo vai ser falar sobre evolução convergente e evolução divergente. Ah tá, mas aonde é que eu posso encontrar esse Pokémon? É simples, nas formas regionais e nas... Como é que tá falando em Pokémon? É evoluções convergentes mesmo, né? Eu acho que é o termo mesmo que estão usando. Porque a galera fica falando, é preguiça da Game Freak fazer um negócio desse. Eles estão querendo reaproveitar. Eles estão querendo usar o design de algum Pokémon para poder ficar mais simples de pensar ou coisa do tipo. Não duvido que seja a preguiça da Game Freak. Mas eu vou provar que eles, feliz ou infelizmente, têm um embasamento científico a respeito disso. Bem, primeiro na definição. O que é evolução convergente ou o que é evolução divergente? Não, primeiro, o que é evolução, né? Evolução é um processo adaptativo, né, que vem a ser o resultado de características acumuladas para se sobressair um conjunto de pessoas, um indivíduo, dentre os outros. O que isso quer dizer? Basicamente, existe uma pressão seletiva, né? A seleção natural, uma pressão seletiva dentro de qualquer grupo, seja atrás de comida, para ver que aquele que come melhor, para ver que tem um aproveitamento energético da comida, para ver quem caça melhor, quem encontra mais facilmente o alimento, né? Que vai fazer ali uma pressão e os indivíduos eles vão se adaptar, né, naquela situação. Aquele que se adaptar melhor vai ser aquele que vai conseguir viver mais. Por consequência, ele vivendo mais, ele vai poder procriar mais. Se a característica que o torna sobressalente aos demais, ela for herdada geneticamente, né, ela for hereditária, então os filhotes dele ou dela vão se sobressair dos demais também, eles vão herdar, vão sobressair e assim vai por diante. Né? Então, uma espécie, quando ela é submetida a uma nova pressão seletiva, né? Uma nova seleção natural que ela não estava acostumada, ou ela se adapta ou ela se extingue. Que tristeza! Ela não tem muito o que fazer. E aqueles que se adaptarem bem, né? Eles vão sobressair e vão mudar a espécie de algum jeito, né? De alguma forma. A gente tem, por exemplo, uma cobra no Japão, que ela tem uma adaptação para ela fazer a mandíbula girar num sentido, que é o sentido que os caramujos naquela ilha tem a espiral, né? A espiral é assim e elas fazem assim para tirar eles, né? Com a mandíbula para tirar eles de dentro. Só que aí os caramujos começaram a nascer com a espiral ao contrário, ou seja, algum deles nasceu com essa informação invertida. Por causa disso, as cobras não conseguiram mais retirar ele. Os outros iam morrendo, né? Ia sofrendo a pressão da cobra, enquanto os outros iam sobrevivendo. Os que herdavam essa característica ao contrário, né? Porque começou em um, mas os filhotes passaram e assim por diante. E quanto mais, vamos dizer assim, mais rápido ou mais simples de herdar aquela característica que distingue você dos demais, melhor vai ser, mais eficiente vai ser a sua adaptação, né? A sua evolução adaptativa, né? Ali. Então, para a cobra, ou ela vai ter que mudar o cardápio, ou ela vai ter que se adaptar a virar a mandíbula para o outro lado para poder comer esse caracol, ou dar algum outro jeito de consumir esse caracol. Então é sempre a sensação de corrida daquele que quando são duas espécies animais, por exemplo, daqueles que se adaptam mais, né? A caça ou o predador. Se for a questão geográfica, vai ser aquele que consegue se adaptar melhor e não morre de fome, por exemplo, ou alguma coisa nesse tipo. Basicamente isso que é evolução, né? E aí evolução convergente e divergente é o que faz com que a gente tenha uma variedade imensa de seres vivos, seja planta, seja animal, seja o que for. A divergente é basicamente a principal para esse tipo de coisa. O que seria divergente? É você pegar um animal e esse animal ser dividido em dois grupos, né? Quando eu falo animal, eu estou falando indivíduo, estou falando de espécie, né? Então, um grupo de animais ali, eles são divididos em dois grupos. Um grupo vai ser submetido a uma seleção natural e esse outro grupo vai ser submetido a outra seleção natural. Devido a esses fatores, eles vão começar a apresentar características diferentes, né? Eles vão apresentar
Eles vão se adaptar a uma situação aqui, a situação A, e o outro grupo à situação B. E aí, com o passar do tempo, eles vão se afastando geneticamente do ancestral deles e do grupo paralelo, né, do grupo irmão deles, né? E aí, alguns exemplos, por exemplo, os dinossauros. Eles começaram como dinossauros, daquela característica. Depois eles se dividiram em grandes grupos, né? Tem o grupo dos terópodes, por exemplo, né, que deles ainda veio os dinossauros avianos e tudo mais. E tem o grupo dos ornitisquios, né? Tem os ornitisquios, que dividiram em 14 grupos e tudo mais, e os saurópodes. Então, eles têm um ancestral em comum, mas eles se dividiram em 3 grupos diferentes. Esses 3 grupos foram se dividindo em mais outros grupos, e aí criou uma imensa variedade de dinossauro e culminou em aves, aqueles que sobreviveram ao meteoro. Isso em Pokémon tá aonde? Na forma regional, né? Por exemplo, o Vulpix, de Kanto, né? Ele é de fogo lá, bonitinho e tal, não sei o que. Ele foi levado pra Alola. E lá ele se adaptou à situação ao qual ele foi encontrado. Seja porque ele sofreu uma pressão seletiva e teve que subir para as montanhas, e como ele mesmo produz o calor dele, ele conseguiu sobreviver lá na montanha de gelo e tudo mais, e virou a Vulpix de Alola. E, consequentemente, depois virou Ninetales. Por quê? Porque em algum momento, por mais que ele produza o calor dele, ele vai precisar de alimento, né? Mais alimento cada vez mais para conseguir manter esse calor dele. Enquanto aquele começou a nascer de uma tipagem diferente, ou seja, o gelo, ele já não precisou desse gasto energético, então ele não precisou mais encontrar tanta comida, ele não precisou ir tão fora, ou tão assim, ou alguma coisa desse tipo, né? E aí ele virou o de gelo, porque tinha mais vantagem, os outros foram perdendo espaço, né? Até por competição por alimento mesmo, então foi perdendo espaço e foi ficando só o adaptativo, que virou a Ninetales de Alola. Outro exemplo que eu posso citar, e que mostra uma evolução adaptativa, no caso, uma divergente ainda mais significativa, é o Miau de Galar. Por quê? O Miau original de Kanto pode ter sido levado para Galar, e aí ele se adaptou daquela forma. E essa adaptação foi tão severa, tão significativa, sabe-se lá por qual motivo, que ele não evolui para o Persia, né? Ele evolui para o Berserker, né? Então ele já virou uma outra espécie. Parecido com, basicamente, a gente teve com os dinossauros, como eu falei, né? O dinossauro morfo, e aí os saurópodes, os ornitisquios e os terópodes, que eles acabaram tendo características parecidas com os ancestrais, mas entre eles muitas vezes nem bate muita coisa que você olha assim, isso aqui, cadê? Né? Então, tem muito dessa coisinha. Mostra aí. Já numa evolução convergente, o que seria Claro que, voltando para divergente, existem muitos outros Pokémons, né? Que a gente pode falar aí, né? O Exeggutor, que na realidade, teoricamente, o primordial é o de Alola, e o outro já foi uma adaptação, o Exeggutor que a gente conhece. A gente tem a Ponyta e a Rapidash, enfim, tem vários outros. A gente não vai ter, vamos dizer assim, um ancestral específico em comum que se bifurcou em 2 necessariamente, né? Não vai ter essa coisinha nesse caso aqui, um exemplo tão. Mas um dia é provável que a Game Freak faça isso e que bote, né? Miau, por exemplo, a gente tem aí 3 Miaus, né? O de Kanto, o de Alola e o de Galar. Então a gente pode considerar, meio que entre aspas, o de Kanto como um ancestral, o de Alola uma divergente e a de Galar como outra divergente, né? Então, considerando como um Miau de Kanto praticamente, de Galar, né? O Miau de Kanto praticamente como uma ancestral aí para essas duas espécies, esses dois grupos que foram submetidos a seleções separadas, né? E, enfim, tem aquele que foi mantido, por exemplo, o Mime Jr., né? Ele foi mantido, mas em Galar ele se adaptou ao Mr. Mime de Galar e depois evolui para o Mr. Rime, entre outros Pokémons que a gente tem, né? Corsola, Lainune, Weezing e por aí vai, cada um com uma justificativa diferente, mas teoricamente é um processo evolutivo. E como em Pokémon as evoluções são quase que imediatas, né? Nesse caso que não tem o imediatismo, a gente pode classificar como evolução divergente. E o que seria evolução convergente? Evolução convergente são aquelas evoluções que apresentam características parecidas, iguais ou similares de animais, né, que não têm, animais, ou seja, seres, que não têm um ancestral em comum próximo. Porque se você for voltar de ré com força
você vai bater lá nos trilobitas, né? Então assim, todo mundo veio do mesmo bicho, teoricamente, né? Algum momento foi ali lá pra trás. Mas, uma galera foi. Mas quando a gente considera os ancestrais próximos, a gente vê diferença, né? Por exemplo, se a gente considerar que havia um canídeo ancestral e ele deu origem aos dingles e aos lobos, aí já foi uma evolução divergente, porque eles têm um ancestral em comum, né? Da mesma forma que um grupo de lobos virou os cachorros, né? De canis lupus saiu para canis lupus familiares, canis lupus dingo, canis lupus lupus, enfim, né? O que seria convergente? O exemplo que, se você prestar na internet, vai ser o que vai mais aparecer, são sobre as asas, né? Porque as aves, elas têm as asas que foram desenvolvidas, que vieram aí de várias características genéticas herdadas por pressões seletivas diferentes, né? Ou seja, seleção natural diferentes, assim, tome tempo aí pra trás, né? Tome tempo aí pra trás, dos dinossauros. Então elas não vão ter, basicamente, um ancestral em comum próximo com os mamíferos, né? Só que a gente tem o morcego, a ponto que a gente tem asa no morcego e asa nas aves. Mas eles são diferentes, né? Essas asas, elas são diferentes. Elas não têm a mesma estrutura, elas não têm a mesma forma. A do morcego é praticamente uma mão de mamífero mesmo, com membranas muito largas, né? Que permitiam ali a atuação para ele, né? Diferente também do esquilo voador, também diferente do coisinho da ave, né? Que a ave tem toda uma estrutura que dobra ao contrário, faz aquele negócio todo e tudo mais. Então é bem diferente. Que também é diferente dos insetos, como das lepidópteras, por exemplo, ou dos coleópteros. São asas também, têm a mesma função, são parecidas, mas não têm ancestral em comum. Então a gente fala que essas asas nesses animais são evoluções convergentes, ou seja, que são similares na estrutura e na função, né? A gente também tem os pênis dos mamíferos e os cláspores dos condrictis. Condrictis? Osteictis condrictis, é isso mesmo, dos condrictis. A gente também tem alguns outros exemplos. E isso em Pokémon está aonde? Né? Em Pokémon tá aonde? Em Pokémon isso vai estar na Convergente, que foi o que tanto falaram e que o povo ficou: ah não, mas esse aqui não faz sentido, ah não sei o que. Então, para alguns animais que são muito primitivos, não as representações de seres mais primitivos, como por exemplo as minhocas, que são anelídeos espriapulidas, né? Que aqui a gente vai ter a representação do Diglett e do Wiglet, respectivamente, né? Eu acho que, ok, tudo bem o Pokémon ser completamente igual, basicamente, né? O Diglett e o Wiglet são muito parecidos e são inspirados em animais diferentes que têm a característica de estarem dentro do solo, de serem roliços, né? De sair de vez em quando, tá a cabecinha pra fora pra sair pra alguma coisa, esse negócio. E vai ter essa característica de certa forma. E aí tudo bem, tudo bem. O Wugtree hoje eu achei meio forçado, porque 3 Priapulidas juntos, mas é a mesma lógica da minhoca ali também, então tá usando a mesma lógica, ok. Agora quando você vem falar do Tentacruel, do Toadscruel, né, eles têm realmente características, eles são convergentes de fato, e os seres que foram usados como inspirações para eles fazem sentido numa evolução convergente, né. Os Basidiomicetos, né, os fungos, a classe lá, o grupo dos cogumelos, eles têm aquela característica mesmo, aquele chapéu, aquele negócio bonitinho, que é para poder normalmente colocar os esporos para fora, né? E para também ocupar o espaço deles, para outros não crescerem igual, para ele não perder nutrientes, essas coisas todas e vários outros motivos a respeito disso. E as caravelas, no caso da Cruel, né? Também tem essa característica, mas aí a função vai ser de levar de um lugar para outro, né? E são animais, quer dizer, são seres, porque o fungo não é animal, mas são seres que não tem nenhuma ancestralidade comum, não tem nenhuma proximidade, mas que fazem sentido, já que em Pokémon fungos e plantas também são animais, nesse caso, né, que são Pokémons, né? Então faz sentido essa lógica. Me dá um pouco de agonia por ser exatamente igual, né, basicamente, né? Muda muitíssimo pouco. Mas ao mesmo tempo, como na natureza a gente tem esse exemplo, dá pra passar aquele pano bonito. Eles não precisam, inclusive, não precisava nem ter realmente o Tentacruel dentro ali da região pra ser, porque quando foi que um Basidiomiceto viu uma caravela ou uma água-viva, né? Quando foi que ele teve ali pra fazer um mimetismo? O mimetismo é a capacidade de copiar a quem tá dando certo, vamos dizer assim, né? Desenvolver uma forma de fazer mímica de alguém ou de alguma coisa. Bem, então basicamente é essa diferença entre
divergente, convergente, quais são as expressões de Pokémon que realmente dá pra passar aquele pano bonito, dá pra vir e se perguntar quais outras aí podem vir. Quais Pokémons que são passíveis a você olhar e fazer essa daqui merece uma divergente, ou essa daqui merece uma convergente, ou essa daqui, teoricamente, ela é original de tal lugar, como por exemplo, o Slaking, a gente pode falar que como preguiça gigante era da América do Sul, então ele vai ter que ter uma regional aqui no Brasil, que vai ser a original, né? O mesmo vale para, por exemplo, Floatzel, entre outros inúmeros Pokémons, né? Que você vai fazer, essa aqui realmente a original, teoricamente, é daqui. E aí podem ter essa bifurcação da evolução ali, como tem no caso do Berserker, né? E outros vai fazer, quem é que vai ser, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser uma convergente? De certa forma é preguiça, mas eles não fizeram necessariamente só por preguiça ou porque queriam que algum Pokémon fosse usado. Porque a combinação de tipos do Tentacruel é melhor do que a combinação de tipos do Toedscruel. Então, tipo, não é só por causa disso, sabe? Então, enfim. Bem, eu acho que o vídeo já ficou longo. Eu espero que tenham gostado. Então, curtam, comentem e compartilhem. Se inscrevam no canal. E se não sabem o que escrevam no básico, evolução. É isso, valeu!